Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Tedesco, sou professor da Uninter, da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas e também professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias. E hoje, no programa Por Dentro da Pós, vamos falar um assunto e vamos tentar conversar de uma maneira bem podcast, né? Que é algo que está como o imaginário aí da multimídia, como um dos melhores meios de comunicação. E já vou jogar isso aqui. Nossa, hoje a dicção tá maravilhosa, né, professor? E já estou aqui com o professor Guilherme para conversar um pouquinho sobre inteligência artificial. Professor Guilherme, muito obrigado. Olá, obrigado. Vamos fingir que a gente não se falou, não viemos de moto juntos. Não passamos um pequeno apuro. Pois é. Então, esse assunto de inteligência artificial, professor Guilherme, o senhor é matemático de formação. Conta um pouquinho da tua trajetória para a gente situar aqui quem somos nós, para a gente tentar conversar sobre inteligência artificial. Quem é você, professor Guilherme, doutor Guilherme Pianese? Sou eu. Então, obrigado, professor Daniel, pelo convite. Eu sou professor de matemática, né? Eu digo que eu sempre... É minha formação básica, né? Professor de matemática. Fui licenciado em matemática, fiz aqui em Curitiba, na PUC. E na época eu fazia física também, mas não concluí o curso. Poxa. Faltou pouco. Faltavam 3 disciplinas e era uma longa trajetória, porque quando eu me formei quis trabalhar, daí eu ocupava o horário da física, troquei para licenciatura no meio do caminho, enfim. Acabei não concluindo, mas logo vou terminar. E sou doutor na área de métodos numéricos. Eu escuto isso já faz uns 3 anos, gente. Faz mais até. Inclusive, eu devia me matricular aqui mesmo na Uninter, mas eu ainda não fiz isso. Estou terminando física já tem 3, 4 anos já, gente. Então, não confio no professor Guilherme. Física, a gente sabe como é, né? Pois é, física, né? É complicado. É verdade. E métodos numéricos. Métodos numéricos. Legal. E métodos numéricos fiz lá na UFPR, né? Fiz mestrado, doutorado. Fiz didática também, especialização em didática para o ensino superior. E atualmente, na Uninter, sou estudante, além de professor. É verdade, né? nós somos estudantes. Somos. Eu faço curso de Ciências Econômicas, que tem sido bem motivador. Sou no terceiro ano do curso. Enfim, e vale a pena citar, né? Na formação de métodos numéricos, que até cabe para a gente conversar, é uma área que, para quem não conhece, que usa o computador para resolver problemas. Das mais diversas áreas. Da área de matemática, mas dos problemas que acabam recaindo em matemática, que é o teu caso de física, como também é o caso das áreas de engenharia civil, engenharia elétrica, computação, cujos problemas são modelados por matemática e que acabam sendo resolvidos por computador. Eu digo isso porque a gente vai falar hoje de inteligência artificial, que tem uma aderência muito grande com algo que a gente já faz muito antes que o ChatGPT chegou, que são os processos de automação, né? Com certeza, com certeza. E aí, nós estamos aqui entre exatas, né? Eu sou físico de formação, apesar de estar no PPGente, Programa de Pós-Graduação em Educação, a minha primeira formação é ali o físico chato, porque vocês sabem que físico é chato, né? Inclusive, até a camisa aqui já para trazer o gato do Schrödinger aqui. E, assim, como é a tua visão dessa área nova, entre aspas, né? Porque o pessoal da matemática, tanto o pessoal da matemática quanto a física já brincava com inteligência artificial, que segundo um cientista bem renomado chamado Nicolelis, já ouviu falar desse cara, né? O das Olimpíadas, que apareceu 3 segundos. Isso. Mas assim, esses foram 3 segundos que com certeza foram muitos anos de prototipagem ali. E, se eu não me engano, até eu escutei uma história que aquele negócio não funcionou na hora. Por isso que parece que houve o corte até na transmissão. Pois é, nossa, que brincadeira sem graça, né? E aí, como é que você enxerga, né? Eu citei o Nicolelis porque ele fala um aforismo, e eu queria mandar esse aforismo para você, que é a inteligência artificial não é nem inteligente e também não é artificial. E aí, na sua cabeça de matemático, o que isso significa com esse hoax todo que o pessoal está fazendo sobre isso? Então, ótima citação do Nicolelis, interessante, né? Esse cientista que, na época, ele desenvolveu aquela cadeira de rodas para as pessoas levantarem, né? Corpo mecânico, foi bem interessante. E outra coisa que você citou antes de eu responder sobre o que seria inteligência e por que talvez ela não seja realmente artificial, né? É que a matemática, né, ela sempre tentou, esse campo que eu estudo, sempre tentou resolver problemas com o computador. Por isso que eu coloquei como introdução até. Porque
essa forma de pensar em automação, pensar em resolver problemas, na verdade, ela já existe há muito tempo. O próprio ChatGPT, que trouxe a grande revolução da inteligência artificial, lá em novembro de 2022, quando todo mundo teve acesso, na verdade, já existia há muito tempo. O ChatGPT-1 é lá dos anos 2000, é antigo, já faz mais de 20 anos. Mas foi divulgado para um público amplo agora. Então, agora, nos últimos 2 anos, agora estamos no 3º ano de amplo público com o ChatGPT. Nossa, nem parece, né, cara? Foi muito rápido, muito rápido. A gente viu essa transformação, né? Então, a gente viu as pessoas usando. Mas, na prática, sempre houve um grupo de pessoas que tinha a cultura da automação. Que eu digo que é o seguinte... você conhece o professor Eusébio, né? A gente tem muito disso, né? Você vê uma tarefa, essa tarefa é repetitiva, tem que ter uma forma de automatizar isso. Porque a gente está fazendo alguma coisa que não é exatamente humano, vamos colocar assim, Sim. embora seja. E a inteligência artificial, ela vem nessa pegada de automatizar. E automatizar um processo de criação que ele é humano, que é a produção de texto, é a produção de imagem, é a produção de produtos que são digitais. Felizmente, não são todos os objetos que a gente produz enquanto ser humano que é digital, mas os que são podem ser reproduzidos computacionalmente, né? Então, eu entenderia que não é exatamente uma inteligência, porque nós, seres humanos, na nossa verdadeira inteligência, temos outros sentidos além do textual, daqueles que são transformados em objetos digitais, que são o tato, que é a sua percepção com a natureza, a sua convivência com as pessoas, a linguagem corporal dos outros. Talvez a inteligência artificial venha a fazer isso nos próximos anos, mas hoje ela não faz, e muito menos em larga escala, né? Agora, a artificial... eu fico em dúvida. Na verdade, é um aforismo. Então, e só para situar, gente, o professor Eusébio é um professor da Uninter. Uhum. Então, beijão, Eusébio. É nóis. Professor Eusébio lá das exatas, lá da Uninter. E aí, eu te falo mais um aforismo. É IA mesmo ou é LLM? Ah, ótima pergunta. Essa pergunta você gosta de comentar, né? Eu gosto porque, assim, toda vez que surge um tema para o pessoal conversar e esse tema se torna midiático, você tem um leve problema daquele conhecimento que está tentando se estabelecer, ele acaba sendo, sei lá, mal utilizado. Eu tenho um exemplo da minha área própria, né? Que o bóson de Higgs, lá do bendito do nosso Peter Higgs, que é a partícula... Enfim, aquela partícula... Já foi de Deus, né? Particle, que é a partícula de Deus. Então, foi um mau uso ali na hora da edição, porque eles queriam chamar de goddamn particle, tipo a partícula maldita. Né? Goddamn. E aí colocaram partícula de God. Né? Em bom carioquês aqui agora nesse momento. Então, o que você acha dessa apropriação do termo inteligência artificial em vez de chamar de LLM? E assim, para quem não conhece, para quem está entrando aqui agora, nosso papo sobre inteligência artificial... Estou com o professor Guilherme e provavelmente se você está gostando do conteúdo, do assunto que nós estamos discutindo aqui, conversando, inteligência artificial ela é um nome que não é basicamente aquilo que estão falando para você. Então, olha, corte, né? Vamos fazer um corte aqui agora. E aí, existe uma sigla, LLM, que é Large Language Model, né? Model, que é você pegar basicamente, eu sempre falo esse mesmo exemplo, mas eu acho que ele ilustra bem. É basicamente uma piscina cheia de palavras e conexões entre as palavras. E aí, quando uma palavra se une muito às outras, você tem uma chance dela aparecer lá no seu contexto da inteligência artificial. Rapaz, olha, a dicção tá maravilhosa aqui hoje, professor. Eu tô entendendo. Tomara que o pessoal ali também esteja entendendo. Se estiver entendendo, dá um joinha aí, galera. Então, o que você me diz com relação a esse uso e mau uso da IA e dessa LLM aí, que basicamente quando a gente entra no ChatGPT, a gente está entrando numa LLM ou numa IA. E aí? Não, numa LLM. Então, por quê? Diga-me. Deixa eu contar então uma historinha assim, porque muito do que a gente tem acompanhado assim na discussão da inteligência artificial é se ela vai de alguma forma ocupar a nossa posição enquanto seres humanos. Se ela vai fazer o que a gente faz. Isso é bem evidente em certas profissões que já são automatizadas, mas talvez assim em outras coisas não tanto. Ficou mais crítico essa situação quando a gente viu que
existem inteligências artificiais, entre aspas, que geram músicas, por exemplo. Que são uma criação aparentemente exclusivamente humana, mas agora a inteligência artificial faz. Que gera imagem, que gera vídeo e assim por diante. Será que é criação mesmo? É aí que está a grande pergunta. E aí? Porque é isso que eu quero chegar. Porque esse processo que ele faz, será que a grande pergunta que a gente tem é, será que ele está reproduzindo, copiando o que o ser humano faz? E a grande resposta é não. Porque a estrutura que ele usa, que é o LLM, é uma estrutura exclusivamente estatística. E a forma que a gente produz as nossas coisas, embora a gente também use memória e use processos que são semelhantes, não é só isso. Inclusive, eu tenho acompanhado uma pesquisa, não se lembra se ela era de Seul ou de algum local assim, que lançou um artigo na Nature na semana passada, falando sobre que desenvolveram uma IA que realmente cria e inova, assim como os seres humanos fazem, né? Mas é muito incipiente, ou seja, eles não fazem aquela coisa que a gente Isso não faz. é fake news não, né, professor? Não, de forma alguma. Olha aí, tem o link aí, se precisarem. Vai, então... Não, eu tenho o link. Não, cara, poxa, você vai me trazer uma informação dessa... Porque isso é muito interessante. Breaking news. Isso é muito interessante. Poxa, cara, aí, vou ficar agora babando aí e... É verdade. Né? Depois a gente vai colocar o contato ali do professor Guilherme. Tu coloca, eu tenho Coloca, os links. e até eu vou perguntar para ele também, porque isso aí já me chocou, professor. Isso é muito interessante. E o que acontece, né? A pesquisa é muito pequena, no sentido de que eles não conseguiram reproduzir o comportamento humano, mas eles já extraíram algumas coisas que os seres humanos fazem quando eles estão inovando e criando coisas novas. E, claro, para mim, o que eu acredito? Que é questão de tempo para que a inteligência artificial reproduza mais coisas que os seres humanos fazem. Mas não tudo. Quer dizer, algumas coisas, assim, por exemplo, são porque nós temos certos sentidos. Como eu falava, é na minha comunicação, é no teu olhar que a gente aprende com outras coisas, é na forma que a natureza passa certas sensações que a gente faz as nossas interpretações. O próprio trabalho de nós nos educarmos enquanto pessoas, a inteligência artificial não faz, é uma coisa que parece que é exclusivamente humana. Então, essas coisas, eu acredito que daqui a muitos anos, com certeza, estará muito bem desenvolvido. Mas hoje não, hoje a gente tem uma LLM, que nada mais é que uma forma estatística de dizer o que vem depois de certas palavras. Então, quando eu falo assim, por exemplo, postei esses dias, eu vou no mercado fazer as... E você espera a próxima coisa. Na tua cabeça já veio a palavra compras. Dificilmente veio gato. Na verdade, eu fiquei esperando a próxima palavra agora. Na minha cabeça aqui, eu acho que eu alucinei. Alucinou, mas alucinei. Se a gente pede para preencher a frase, né? A gente, no nosso repertório, já tem algo esperado. Até se a gente presta atenção em alguém falando, você costuma muito ouvir alguém falando, você sabe o que vem depois. Você fala, opa, daí a pessoa dá uma engasgada, você quer completar. Não, esse é o nome disso, é ansiedade, professor. Pode ser, no meu caso pode ser. O professor Guilherme é um ansioso de galocha. Eu tô até falando devagarzinho. Tá falando devagar? É. Caramba, olha só. Então, estamos vendo aí, né? Gente, quando a gente fala de aprendizagem, eu acho que é interessante a gente pontuar que o ser humano, para aprender, professor Guilherme, ele é um ser estatístico? O que você acabou de me dizer agora é que o ser humano aprende por estatística? Não exatamente, mas que a memória das experiências que a gente tem, ela ajuda nisso, né? Tanto que talvez a gente apagasse a nossa memória, a gente perca a nossa identidade, os nossos aprendizados e assim por diante. Então, a memória é um elemento-chave para o nosso aprendizado. Mas não é só isso, é a forma também que a gente interage com as relações que aparecem no meio ambiente, né? Uhum. Eu pergunto isso porque a impressão que dá é que a máquina vai aprendendo, que é uma das pequenas áreas ali da inteligência artificial. Entenda a inteligência artificial, gente, agora, a partir daqui, conteúdo acadêmico, mas tentar passar de uma forma mais... didática possível. A inteligência artificial é uma grande área, correto? Isso. E aí, dentro da inteligência artificial, você tem filosofia, né? Ninguém fala da filosofia quando vai falar de inteligência artificial. Você tem a linguística, né? Que você, com todo o processo de você ter aquela piscina cheia de palavras e depois você pegar todas as conexões e tentar formular isso de uma maneira coesa, que é isso que a LLM faz, é um processo de linguística atrelado à matemática. E aí, acho que o que deve ter dado, assim, agora é um achismo meu, talvez eu vou passar para você que é o catedrático da brincadeira aqui. O boom da coisa toda foi o uso da tal da rede neural para dar
para dar essa nova característica do conteúdo que você faz um prompt, ele vai lá e responde. Como quando você faz um prompt, você está perguntando algumas coisas, a máquina entende só as palavras-chave, né? Porque os conectores, muitas das vezes, eles nem... A LLM, ela basicamente ignora, até por conta do processamento. E aí, a rede neural, que é uma coisa que o pessoal fala por aí, que foi o que alavancou essa LLM. Me conta um pouquinho o que é rede neural. Foi a base. E por que ela foi esse estopim para o ChatGPT estar nessa... Legal, Daniel. Ótima pergunta. Depois me pergunte, que eu lembrei da linguística de uma pesquisa, mas deixa para depois, que ela vai bem longe. Vai, assim. Vou tentar. Mas qualquer coisa a gente vai lembrando. Então, mas essa parte das redes neurais é muito interessante, porque a técnica assim, básica da rede neural, que é um modelo chamado backpropagation, ele surgiu assim em 1900 e... Vou falar chutado, porque não me pegou de surpresa, mas se não foi em 1940, foi em 1960. Da minha área. E foi por aí. E, enfim, e nessa época, o modelo ele não fazia quase nada. Ele queria, qual que era o objetivo, e sempre foi, até hoje foi, das redes neurais, porque ela é chamada neural, que é algo que a gente tem na cabeça, é simular o que acontece no cérebro humano. Esse é o objetivo principal. Como que nosso cérebro humano processa todas essas informações, esses dados, e transforma em informação. Esse é o objetivo principal das redes neurais. E o interessante é que lá no comecinho, quando começou, e ainda é assim muito, o modelo ele foi descrito de uma forma assim muito na tentativa e erro, literalmente. Então, para quem entende bem de matemática, a forma como que os neurônios são estabelecidos, as funções de ativação que aparecem para reforçar um sinal num caminho, porque a nossa forma de aprendizado, lá na neurociência, são neurônios e atividades elétricas que passam de um neurônio para outro. E essa coisa acontece em certas regiões que estão fortalecidas. Acredita-se que nas coisas que a gente aprende mais, que a gente tem mais habilidade, o tráfego é mais fácil, digamos assim. E o modelo matemático tenta fazer isso, uma função de ativação que reproduz esse comportamento elétrico. Traduz isso, professor. Até nem eu estou entendendo. Vai lá. Você distraiu também. Eu distraí mesmo. Porque eu fui tentar entender o negócio aqui. Fui buscar no ChatGPT aqui para ver. Na verdade, claro, na hora que a gente vai conversando. É o von Neumann que começou a brincadeira toda lá. E o Alan Turing. Ainda antes? 40, não é 40 sim. Certeza, né? Sim. Então, enfim, mas o que gostariam naquela época era reproduzir o comportamento humano. O modelo matemático é pesado disso. Enfim, e hoje o que o modelo faz? Entra com um conjunto de dados e obtém um valor de saída de alguma forma, hoje, extremamente misteriosa. E o resultado é confrontado com o que deveria ser. Então, a inteligência artificial, com um mecanismo sofisticado, chuta a resposta e, a partir de uma validação, se acertou ou não, refaz todo o percurso que ele fez para chutar. Só que ele faz isso numa escala gigantesca. A rede neural fazia isso lá em 1940, travou porque não foi muito longe, estava 50% de acerto. E a capacidade computacional também é complicada, né? Também, a capacidade que evoluiu muito. E agora, nos anos 2000, por ali, começou a voltar com um avanço desse modelo, que é o backpropagation, que depois foi gerando novas e novas redes neurais com muita força. E a inteligência artificial é uma rede neural de muitos neurônios, de muitas funções. Assim, muitas camadas. Muitas. Quando eu digo muitos, milhões de camadas, trata bilhões de informações. Então, é muita informação, coisa que talvez a gente, como ser humano, também processe, mas de outra forma, né? Pois é. Quando a gente fala de inteligência artificial, e assim, agora trazendo para a prática, professor, porque a gente já foi para o universo acadêmico aqui, deu ruim até eu que você perguntou rede neural, né? Pois, não, mas poxa, você tem que... olha só, Richard Feynman falava que você precisava simplificar a ponto... É o Feynman ou é o Feynman, né? Simplificar a ponto de você explicar para sua avó, para sua filha de 5 anos, um negócio desse, né? Nossa, quando a gente não tem script, acontece isso. Não, brincadeira. Mas, poxa, rede neural, professor, rede neural. Você podia explicar como você sabe falar das teorias de jogos lá, que você... que elas são bem mais simples que essa questão da rede neural. A gente já está simplificando ao máximo aqui para tentar passar para o pessoal aí que está nos assistindo. E aí, vamos tentar sair um pouquinho dessa parte mais técnica, até porque assim o pessoal já deve estar boiando aí, né, galera? Então, prática, professor. O que nós podemos considerar hoje com o uso dessas LLMs para o nosso dia a dia, tanto profissional, acadêmico, pessoal até, inclusive, dá para botar essas dimensões. Do ponto de vista acadêmico, o que você acha que
essas LLMs e essas linguagens, esse chatbot que a gente está acostumado a frequentar agora, né? Agora a gente frequenta bastante os chatbots. Como é que a gente usa de maneira inteligente, já que ela não é nem inteligente nem artificial? Vai lá. Tá, então eu vou contar uma historinha para dar uma baixada. Você tinha um negócio da linguística. Mas isso deixa depois que é pesado. Tá, mas eu tenho uma historinha interessante. Beleza. Eu trabalhei com um cara, não vou dar nomes aqui porque é uma história muito subjetiva, que ele foi estagiário de um juiz, assim, muito influente mesmo. Cuidado. Por isso que eu não vou citar nomes, é só para você entender a história. Sim, senhor. E esse juiz, assim, ele já publicou muito artigo. Assim, para quem é da área acadêmica, são cerca de 300 artigos no ano. Caramba! Ou seja, muito. E é evidente que ele não produzia isso. Mas ele tinha um escritório na época de advocacia e os estagiários, e esse meu amigo foi estagiário dele, escrevia esses artigos. Artigos de opinião, artigos de publicação acadêmica, artigos de todos os tipos. E esse menino, ele escrevia pro cara. E o cara assinava. E, inclusive, tirava o nome do estagiário. Mas é um pequeno detalhe. É como se ele comprasse a produção científica. Cara, o Daniel quase você não está se comprometendo, não, professor. Não, de forma alguma. Não tem nome, parece que é uma história fictícia. Corte. Mas por que eu digo isso? Pra gente entender o que acontece. Esse estagiário é como se fosse contratado, uma pessoa, um assistente do juiz. E eu chamo assistente porque eu sei que você gosta muito disso. Eu gosto. E o ChatGPT hoje, as inteligências artificiais, elas são como se fossem assistentes nossos, que nos ajudam a escrever melhor, não necessariamente fazer o que o cara fazia, de escrever por você, mas de escrever melhor, de produzir coisas melhores e mais rapidamente. E isso inclui quase todo tipo de produto digital, que é texto, que é foto, que é imagem, enfim, né? Que é vídeo, que são músicas e outros que você pode imaginar, planilhas, códigos de programação, referências de artigos científicos e assim por diante. Então, eu diria, para dizer de forma prática, e se as pessoas querem incorporar a inteligência artificial, ela tem que ser um assistente para ajudar você a produzir mais e melhor e mais centrado, mas não que ele faça por você. Isso tem que tomar muito cuidado, porque senão... É que você, cara, teve um discurso ali no meio da tua fala que você falou, não sei se eu olho para cá, se eu olho para você, eu acho que eu vou olhar para você. Faz. Teve um discurso da tua fala que você fala assim, na modelagem matemática para resolver a equação você chuta um valor e aí fica tentando calcular, né? Imagina se eu tivesse 15, 16 anos ali no ensino básico ainda, eu ia falar, poxa, se a máquina que é muito melhor do que eu, digamos assim, entre aspas, né, na minha visão parca, fica chutando até acertar, por que eu estou fazendo essas coisas todas aqui para tentar acertar também? Mas é legal trazer esse feeling, esse sentimento do uso da inteligência artificial, porque é uma das coisas que eu tenho notado que é um dos grandes problemas da sociedade atual, entre aspas, que a gente já passou por isso outras vezes, né? Na época do falecido KD, que era um mecanismo de busca, um mecanismo de busca que o Google comprou, era brasileiro, né? Lembra disso? Eu lembro. Então, nessa época, eu lembro que os professores ficaram, meu Deus do céu, acabou, os alunos vão copiar tudo e tal. Eu tenho uma boa memória, né? Assim, eu acho. E essa questão do uso, eu acho interessante a gente pontuar isso, porque quando você usa como um assistente, quando você usa como alguém que está ali para tentar te ajudar e não entregar as coisas para você, que nesse caso aí não era bem um assistente, né? Ele estava fazendo tudo. Então, poxa, vamos pontuar aqui, moral da história. O ChatGPT não era esse amigo. Exatamente. Tá? Não era esse amigo do Gui. Depois eu quero saber quem foi. Aí, talvez eu conte. E aí, do ponto de vista acadêmico, você consegue estender todo esse teu pensamento para as 3 dimensões que eu falei? Pessoal, profissional, acadêmica? Sim. Deixa eu pensar, enquanto eu tava falando, tava pensando mais coisas, né? Porque a gente não você não para, né? Só a gente fica toda hora pensando em coisas. Enfim, e nessa questão da produção, né, da inteligência artificial, porque existe hoje na inteligência artificial, você que é entusiasta, eu que fui entusiasta, que a gente já usava desde 2022, eu lembro que quando chegou já na semana eu estava usando, eu também. Cara, no dia. No dia que a gente descobriu, lembra? Eu já mandei pro guia, caramba, aqui o negócio faz conta. Então, nossa, era uma coisa, daí todo mundo testava e dava tudo errado, principalmente na matemática. E a gente continuou usando desde aquela época, e enfim, né? E a coisa toda foi melhorando, e depois veio o ChatGPT 4. Caramba, a gente tá falando de ChatGPT, tipo, parece que foi há 20 anos atrás, né? Ou faz 2 anos, mais de 2 anos já. 2 anos, né? Foi em novembro de 2022. E como mudou, né?
Mas continua, perdão. Enfim, e aí a gente usando, né, o ChatGPT e etc, etc. E a inteligência artificial tem eu diria que é quase como um canto das sereias, assim, né? Porque a gente sabe como é a rotina nos diferentes trabalhos, né? Demandas muito grandes em certas profissões, muita coisa para fazer. E, querendo ou não, o canto das sereias te tenta a você querer fazer as coisas de qualquer jeito. Então, você olha uma tarefa lá e pensa assim, essa tarefa eu faço. Mas talvez ela não seja assim tão importante quanto todas as outras que são realmente importantes. Nessa aqui, se eu fizer inteligência artificial, usar a inteligência artificial de qualquer jeito, ou só para terminar a tarefa, também não vai prejudicar muita coisa, né? Só que nesse canto das sereias, quem cai nessa tentação começa a usar como se fosse uma droga, né? Começa a usar um pouquinho ali, não olhei, mas tanto faz, tu olha ali, daí não olhei, tanto faz, assim por diante. Quando você vê ao longo dos anos, essa inteligência, ela vai, que é artificial, vai quase tomando conta de você. Então, daqui a pouco você já acha que não precisa fazer mais muita coisa. Você está sendo treinado pela IA. Exatamente, a IA que legal. Fazendo você fazer as coisas. Então, isso é um grande perigo que a inteligência artificial traz, porque você perde a sua humanidade, descaracteriza a sua profissão, e estou falando nas diferentes áreas, e deixa de fazer aquilo que deveria fazer. E isso é muito, muito grave, assim, muito grave. Então, tem essa tentação. Agora, nas férias que passaram, eu conduzi um projeto pessoal, né, de tentar impulsionar minhas redes sociais usando inteligência artificial. Legal. Então, eu fiquei de novembro, lá do comecinho das férias, de dezembro até começo de fevereiro, agora já não dá mais, que a rotina é muito pesada. E gerando conteúdo exclusivamente com inteligência artificial e totalmente voltado para as redes sociais e tentando gerar as coisas. Ficou ruim, mas foi muito bom. Não, mentira. O professor Guilherme tá sendo... Mas é que os últimos não são de AI. Tá sendo... não são de AI? Os últimos meses não O professor Guilherme tá sendo honesto. Sigam o arroba dele aí, @Gui Pianese, com 2 E's. Isso. E continue, por favor. Então. Me achando. E na época, obrigado. Na época, né, nas férias, eu descobri que certos processos aceleram muito. Por exemplo, aprendi a editar um vídeo em questão de 1 minuto. Porque tem inteligência artificial que edita vídeo para você. Não fica bom como um editor de vídeo, mas eu não tenho tempo para fazer. Então, tem coisas que a gente vai operacionalizando, ela vai contribuindo. Isso agora eu faço com a IA. Ela corrige, por exemplo, ela me gera um texto. Me gera um texto para a rede social que obriga a pessoa a comentar, assim, que a pessoa vai ficar tão provocada que vai falar no chat. Então, tem vários assim lá. Aí a pessoa gera o texto, eu literalmente leio, eu sequer olho para a câmera para ler. E aí tem uma inteligência artificial que ajusta o meu olho. Você que me mostrou, inclusive. Foi, eu sei. Aí você ajusta o olho pra cá. Eu vi que você ficou feliz com isso. Foi muito legal. Mas sabe que eu descobri eu revivi nas férias. Na época eu nem tive tempo de olhar. Eu só, existe. Mas olha como é interessante a gente ficar sabendo das coisas, né? Porque na plataforma que eu uso, tem várias opções, inclusive várias de IA. E uma era Eye Contact, que é o do olho. Sim. Mas se eu não soubesse do que se tratava de você ter falado, eu teria ignorado. Quando eu vi que estava lá na minha própria ferramenta, Eye Contact, eu só apertei e já apareceu o olho, bum, foi. Então isso é bem legal, assim, né? Só que não é interessante porque, em que sentido, né? Quando eu produzi tudo com IA, como o juiz fez com o assistente dele, eu me descaracterizei completamente. Então, se você acompanhar lá os conteúdos que eu postei entre dezembro e janeiro, não sou eu. É alguém falando por mim, literalmente. Você estava num estado antinatural, professor? Tava incorporado. Meu pai. E é interessante porque você perde sua identidade. Aquilo que você fala já não é o que você entende, não é aquilo que você está pensando, não tem sinergia com o que você faz, e tudo isso reverbera nos números, nas pessoas que te acompanham. É muito interessante isso. Com certeza. Então, quando você tem mais sensibilidade para ver o que você está produzindo, o que você está fazendo, e eu citei as redes sociais, mas você coloca na tua atividade profissional, né? Você vai vendo que às vezes está perdendo coisas que fazem você se desenvolver, né? Agora mesmo, eu fiz um videozinho sem inteligência artificial antes de começar, né? Convidando 2, né? Assim, rapidinho. 2 não, você fez alguns, porque ele errou o nome do programa. É verdade, várias vezes. Mas aí, tudo bem, né? Porque a gente está num programa de dicção aqui maravilhoso, mas tudo bem. Professor Guilherme, vamos fechar aqui. Eu só queria falar assim, só para ratificar aqui, para deixar... talvez, né, tentar formalizar aqui, eu vou trazer até um exemplo de um uso que eu fiz, um mau uso, mas que é a tentativa de fazer aquilo de potencializar o nosso tempo. Né? Recentemente, eu estou escrevendo ainda um artigo com a professora Grazi, a professora Grazielli lá das Exatas, e eu, na minha pressa, falei que assim, uma das coisas que eu sou terrível para começar a escrever é o começo.
Depois que eu começo, vai, sabe? Não sei se é assim com você, talvez, não sei, pode ser o meu TDAH também. E aí, eu sempre falo, olha, me ajuda aqui a escrever, me dá uma linha de argumentação. E aí eu escrevi e já pedi, olha, já me dá umas referências já, para eu já fundamentar. E na pressa, eu não fiz o second check, né? Não fiz a checagem posterior. E quando a professora Grazi foi ler, falou, Daniel, você precisa dar uma olhada nesse artigo aqui, e a inteligência artificial inventou aquele artigo. Alucinou. Ela alucinou, eu não olhei, porque imagina, né, o pessoal acha que professor não trabalha, né? Mas o professor trabalha pra caramba, meu Deus. E aí, nessa tentativa de tentar otimizar o meu tempo, eu acabei deixando pra lá. E assim, talvez a moral da nossa história aqui hoje é tentar entender um pouquinho do começo ali do que é LLM e tentar mostrar para a galerinha que está assistindo a gente aqui que a inteligência artificial não pode ser usada como muleta, certo? Sim, claro. E para a gente fechar, o que você falaria para o pessoal aí sobre inteligência artificial nos próximos anos e o que você não usaria inteligência artificial? Legal. Então, professor Daniel... minuto, professor. Um minuto? Vamos lá. Dois minutinhos, né? Usa o teu tempo, usa tua categoria sintética aí agora. Você sabe que quando a inteligência artificial fez esse primeiro movimento, foi essa cultura de automação, de você querer fazer muito e tal, né? Eu diria nos últimos meses, eu tenho acompanhado, não só aqui na instituição, mas na sociedade de forma geral, uma preocupação bem dessa que eu tenho comentado, de utilizar a inteligência artificial como um aliado para potencializar o que você sabe, o que você faz, e não para fazer, como você falou, não uma muleta, né? E aos poucos, eu acho que essas diretrizes vão ser, assim, amadurecidas. E em 2023, em julho, a Unesco, ela publicou um guia, que é o Guia para a Inteligência Artificial, deixamos o link aí em algum lugar, e é um guia dizendo o que aconteceria com a inteligência artificial em termos de educação, em termos de pesquisa, os professores vão ser substituídos, que campos de trabalho serão substituídos e assim por diante. E já naquela época era um texto muito lúcido, mostrando que a inteligência artificial vai estar no nosso meio, mas a gente tem que ter responsabilidade para lidá-la, para, como eu comentei, potencializar nossas habilidades. Isso está ficando cada vez mais claro para mim, e não para mim, mas na sociedade de forma geral. Então, se fala mais abertamente sobre IA e o que permite abrir discussões para usar a IA corretamente. O que eu não usaria IA? Nas coisas que me tiram minha identidade, que é nas coisas que eu estudo, nas coisas que quando eu aprendo, quando eu dou aula, que é uma coisa que eu faço bastante. Enfim, esses temas que são meus, eu não usaria IA. Mas eu gosto de usar para experimentar. Se eu tentasse fazer isso, vai dar certo? E aquilo. Esses dias saiu uma IA de música, eu te mostrei, acho, né? E eu acho que fui eu que te mandei alguém mostrou, porque alguém mandou pra mim. Essa é... Porque você tinha mandado há sei lá, a gente atrás, é meio viciado em IA, né? Você manda, daí eu... Depois desse programa, eu percebi que nós estamos usando drogas aqui pesadas, faz né? tempo, é verdade. Você sabe IA, tá, gente? Cuidado. Oh, meu Deus do céu. Tá louco. Eu pego esse corte aqui. Então, essa IA de música, talvez tenha mostrado... Corta aí, ô diretor, por favor. Obrigado. A gente talvez tenha mostrado, você tenha me mostrado, mas pra minha cabeça entra depois. Eu sei. Ficar martelando. Ômega, vem aqui e vai, né? E daí, esses dias eu vi uma pedagoga que utilizou um vídeo de uma IA para fazer uma musiquinha de pedagogia, eu achei tão demais. Aí eu falei, eu vou lançar um problema de matemática com essa IA. Daí eu copiei um problema da UBMAP, do Pinóquio, muito engraçado. Literalmente joguei na IA ainda e ela gerou uma música. Né? Nossa, eu achei demais. Então, tipo, é teste, tipo, deu alguma coisa? Sei lá. Se um dia eu precisar dar aula e fazer uma coisa lúdica, é mais fácil de fazer. Eu faço lá em 10 segundos, tá pronto. É algo que eu faria, entende? Porque coisa que eu não faria antes. Eu não sou cantor. A gente deu aulas aqui na matemática cantando e todo mundo sabe que eu sou uma tragédia. Agora, um segundo. O que você não usaria o que você acha que a IA não vai conseguir fazer daqui a uns 10 anos? Que uns 10 anos? Que ela nunca vai conseguir fazer. Agora ela vai em segundo... Nunca vai conseguir fazer. Qual o limite dela? De reproduzir o comportamento humano, com certeza. Em 10 anos ela vai estabilizar um pouco do que ela faz, mas depois disso não vai evoluir tanto assim nesse sentido. Vai faltar processamento, vai faltar de tudo. Pois é. Tivemos aqui então, galera, agora finalizando esse programa por dentro da pós, professor Guilherme. Cara, é sempre um prazer conversar com essa figuraça aqui, super inteligente. E, gente, muito obrigado pela audiência. Procurem a gente aí nas redes sociais, Daniel Tedesco, Gui Pianésia. E muito obrigado, Gui. Show de bola. Valeu, obrigado. Dani. Valeu, pessoal. Até mais.